Então eu tive que desconstruir tudo que eu entendia de polícia até aquele momento, entender o que era operações especiais, que se formam no curso de caveira, são convidados a trabalhar no COI. Poucos formandos, né? Elas dão show em qualquer tenente, capitão, soldado. Os caveiras de São Paulo hoje não chegam a 350. Com 40, 50 anos de curso. Não chegam a 350 caveiras. Então é um efetivo muito pequeno. Então cada um que se forma é convidado a trabalhar lá até para ter efetivo na unidade, né? Eu tive esse convite e fui servir no COI. E aí, aí que eu comecei de verdade a entender o que o COI fazia. Uma atividade totalmente diferente do que eu já tinha trabalhado na carreira. Eu já tinha sido da Força Tática, já tinha sido da Rota, que são patrulhamentos urbanos, né? Patrulhamento, é sentar na viatura, 4 homens, 5 homens, e patrulhar a cidade, asfalto. Rouba banco, rouba residência, tráfico, trocar tiro com crimes do dia a dia que estão ali acontecendo na cidade. Então, patrulhamento urbano, patrulhamento tático urbano. O COI não tem nada a ver com isso. Então, eu tive que desconstruir tudo que eu entendia de polícia até aquele momento para colocar a carapaça, para entender o que era operações especiais, que era algo bem diferente do que eu tinha vivido. E para mim foi maravilhoso isso aí. Me acrescentou muito na carreira, mas muito. Mudou minha cabeça, abriu minha cabeça. Por quê? Eu vinha de uma linha que, por exemplo, treinamento. Eu não gostava de treinamento. Eu queria ir pra rua. Queria sentar na viatura, vambora, vamos pra rua. Treinamento pra mim era uma corridinha mais ou menos ali, rua. Porra, a maioria dos policiais de rua são assim, quer ir pra rua, quer caçar, quer ir pegar ladrão, quer ir abordar, quer cair pra dentro da favela. Não quer ficar treinando muito tiro e tal. Isso aí, sinceramente, eu não levava muito em consideração. Fazia o treinamento e tal, mas era mínimo ali pra estar legal, pra situação estar acontecendo. Mas eu não dava o verdadeiro valor pro treinamento. Quando eu fui pro COI, que eu entendi como é importante o treinamento, porque eu vi como que os caras lá, os caveiras lá do COI, um soldado, um cabo, um sargento, como que os caras são especializados. Os caras dão show em qualquer tenente, capitão, soldado ali que tá 1 ano no COI, ele dá show em tiro, em treinamento, em conhecimento técnico, conhecimento específico, porque eles se aprofundam muito nas matérias, se aprofundam muito. Então, quando eu conheci aquela tropa, que é pequenininha, não chega a 150 homens, 120 homens, eu falei assim, porra, que tropa que é essa, meu? Aonde que eu tô pisando? Olha o nível de excelência que nós temos aqui dentro de uma unidade da polícia que eu não conhecia. Conhecia de bater papo ali, mais ou menos, mas eu não conhecia de fato. Então, por isso que eu falo que eu servi no COI, eu ir pra lá, foi uma coisa assim sensacional, me explodiu a cabeça e aí mudou pra sempre. Dali em diante eu comecei a dar um valor ferrado para treinamento e eu vi isso na prática. Eu tenho algumas ocorrências de tiroteio no COI, participei de outras apoiando, diversas ocorrências que deram repercussão e que eu vi o treinamento tendo um resultado direto, que outras tropas não teriam condições de executar. Por isso que se chama Tropa de Operações Especiais. 24 horas que o policial fica de serviço, aquartelado, ele fica no quartel, tem uma rotina de treinamento lá dentro, de atividades, e aí tem algumas operações que são programadas, já no planejamento do mês, conforme as políticas da instituição, e tem os acionamentos, é aí que é o mais importante. Quando que o COI é acionado? O COI é acionado para situações que as outras tropas não conseguem mais resolver. O COI não é acionado, por exemplo, para um roubo de veículo, não é. Roubo de veículo é algo que em São Paulo acontece toda hora. O COI não é acionado para esse tipo de ocorrência. Agora, o roubo de veículo, que o indivíduo trocou tiro com os policiais ali da área, bateu, por exemplo, numa rodovia e os 2 ladrões caíram para dentro do mato. Correram, entraram numa área de mata. O nosso policial comum não sabe andar no mato. É difícil, é uma técnica muito difícil. É perigoso você andar no mato sem equipamento e sem o treinamento adequado. Aí é um caso que qualquer um que chegar ali, que se a rota chegar tal, vai ter dificuldade porque não tem o conhecimento para áreas de mata. Quem tem conhecimento de varredura em áreas de mata, em locais de alto risco? O COI. Aí o COI é acionado e pega. O ladrão entrou no mato. Se o policial parar ali na rodovia, cercar a área de mata mais ou menos, com o highlight aceso, e falar pro COI, ó, o cara entrou aqui, o COI vai pegar o cara no meio do mato onde ele estiver. Com certeza, não tenho dúvida. Por quê? Treinamento, pessoal ali muito treinado, e nós fazemos treinamento no Brasil inteiro. Outra coisa que me abriu os olhos,
no COI eu comecei a ter contato com outras tropas, com outras polícias militares. E a comunidade de operações especiais no Brasil é muito unida, é muito forte. Os caveiras, eu não tinha também essa compreensão. Porque assim, em São Paulo a gente sempre falou assim, São Paulo é a melhor polícia do Brasil, tal. Eu não tinha noção de como nós temos qualidade nos outros estados. E a partir do COI eu comecei a fazer estágio, a fazer uma troca de informação bacana com outras polícias militares, e eu comecei a perceber que tem muitas polícias à frente da polícia de São Paulo, ou empatada, ou à frente, mas assim, tem muito conhecimento pra gente angariar em outras polícias. Eu tive essa compreensão no COI, e falo isso sem o menor problema, porque até então eu não tinha essa noção. E então assim, a tropa de operações especiais, local de alto risco, mata, favela, operações aéreas envolvendo aeronave, helicóptero, avião, operações envolvendo estruturas tubulares, ocorrência de sequestro com ônibus, com metrô, com trem, tudo isso é responsabilidade do COI. E o pessoal está apto, quem está lá no COI até hoje. Eu saí de lá há alguns anos já, faz 3 anos que eu saí do COI. Mas a tropa lá, para qualquer acionamento desse tipo, sabe atuar e atua com maestria, com excelência. É a melhor tropa em nível técnico, que eu quero dizer, em nível técnico, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que deu essa chancela dos comandos para o COI foi uma ocorrência de 1972. Que foi da aeronave. Foi da aeronave, foi no sequestro numa aeronave. Foi a tropa que entrou, se infiltrou na aeronave e atuou contra os terroristas e conseguiu abater e libertar as vítimas. Foi uma ocorrência de sucesso. Na mesma década, teve uma ocorrência muito famosa, por exemplo, do GIGN na França, que foi um desastre. Isso aí é muito famoso, tem até documentário na internet, não sei em que canal da internet, mas tem documentário. Por quê? Quando eles foram entrar no avião, eles entraram pela porta que estava trancada e começaram a matar os reféns lá dentro, os terroristas. É uma ocorrência que a gente estuda muito nas operações especiais. E o COI, em 72, conseguiu atuar em situações parecidas e teve muito sucesso. Então foi uma ocorrência que chamou muita atenção. Fora outras atuações que o COI teve. Por exemplo, o incêndio do edifício Joelma, em que os policiais vêm de helicóptero sobrevoando um prédio em chamas, pegando fogo, e aí os policiais pulam no rooftop, pulam no teto desse prédio para tirar as pessoas e colocar na aeronave. Eram tudo policiais do COI, aqueles ali. Inclusive tem o mais famoso, o símbolo daquela ocorrência, que é o Caçaninga. Ele está vivo até hoje, é um senhor de idade, já com 80 e poucos anos, não sei, sempre tá lá com a gente no COI, um cara muito acessível, é uma história viva. Puta de um cara, tem muita história bacana. Ele, inclusive, quando ele, nessa ocorrência do edifício de Joelma, quando ele saltou no teto do prédio, do edifício, ele quebrou a perna. E mesmo com a perna quebrada, ele fez o resgate das pessoas que estavam ali em chamas. Eles teve várias queimaduras, as pernas, a bota derretida, várias queimaduras, e salvaram dezenas de pessoas do trágico acidente lá no centro de São Paulo. Então, assim, é uma ocorrência também que somou para essa ação de comandos. Porque ninguém tinha essa técnica, ninguém fazia isso. Vir no helicóptero e pular em cima de um teto, de um prédio pegando fogo. É uma coisa de maluco. Né? O comando, as operações especiais, ele tem que ser meio... O Caveira, ele tem que ser meio maluco. Sim. Porque são operações que ninguém mais faz. São operações especiais. O cara tem que ter muito treinamento, muito desprendimento e ter um parafuso a menos. Entendeu?